Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Já faz algum tempo desde que eu não ocupo esse espaço aqui, então peço licença. Não é todo dia que eu falo para um público como esse por mais de 30, 40 minutos. Mas que eu espero que a mensagem aqui, ela suplante, né, ou passe o pregador e ela esteja clara e evidente do que Deus está falando para a gente essa manhã. Amém? E é um desafio pregar esse texto de hoje. A gente vai ler lá em Jeremias 32. Porque ao ler e estudar esse texto, o meu coração ficou bem constrangido. Constrangido porque ao ler esse texto e sendo confrontado com as verdades desse texto, eu vi que a minha fé é pequena e que o desafio e o que Deus pede a nós é um baita desafio. Deus pede bastante de nós e na sua graça, na sua misericórdia, a gente consegue, com a nossa pequena fé, se chegar a Ele. Mas foi pelo menos a sensação que eu tive ao estudar, ler esse texto e refletir para o que eu vou passar aqui para vocês nessa manhã. Bom, depois da gente ler Jeremias 30 e 31, que foi as duas últimas semanas, né? O assunto tratado no púlpito não foi muito diferente, não vai ser muito diferente hoje, tá? Essa última sessão do livro de Jeremias é o que muitos chamam de livro da consolação. É um momento do livro que Deus e o profeta, eles transmitem ao povo a mensagem de esperança, de consolo e de uma nova vida possível. Uma nova vida possível à luz de todo o juízo e destruição que a gente viu e reviu em diversos momentos no estudo de Jeremias que a gente tem feito ao longo desse ano. Essa mensagem atingiu o povo naquela época. Essa mensagem atingiu o povo que posteriormente foi levado ao exílio. E essa mensagem continua atingindo irmãos e irmãs em Cristo, como nós, que se aproximam desse texto, de forma genuína para entender a mensagem de Deus para nós aqui. E também para traduzir como ela vai se aplicar nas nossas vidas. A pergunta que a gente vai ter que lidar hoje, diante dessa mensagem, é a seguinte: por que muitas vezes é tão difícil nós crermos na restauração que Deus tem para fazer nas nossas vidas? E não só nas nossas vidas, mas como em situações das nossas vidas. Então, é uma pergunta que a gente vai lidar com ela hoje. Mas a mensagem de hoje é que nós precisamos nos agarrar nas promessas de restauração que Deus tem para nós e para este mundo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário, ou melhor, principalmente quando tudo parece dizer o contrário. Nós precisamos nos agarrar na mensagem de restauração que Deus tem para nós e para o mundo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário, principalmente quando tudo parece dizer o contrário. Amém? Então a gente vai ler o texto lá de Jeremias 32, como é um texto muito grande, a gente vai lendo aos poucos. Então eu sugiro que vocês deixem a Bíblia aberta aí, e a gente vai voltar ao texto frequentemente. Eu vou começar lendo do versículo 1 até o 5, e eu vou ler na NVI, tá bom? Vamos lá. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: assim diz o Senhor, entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos.
Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que eu cuide da situação dele, declara o Senhor. Se vocês lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Bom, aqui a gente tem o contexto histórico dentro do texto, do nosso texto de hoje, né? Falando aqui com alguém que está expondo o texto, é uma maravilha quando isso acontece. Ajuda muito o nosso trabalho de tentar entender qual que é a situação que está acontecendo aqui. Sabemos quando e sabemos qual que era a situação que estava sendo vivenciada ali. E eu vou tentar expandir isso um pouquinho mais. A gente sabe, historicamente, né, que dentro de outros recursos que a gente tem dentro da palavra, que o antigo reino de Israel havia sido dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul se chamava Judá, que era onde ficava Jerusalém, e, obviamente, a relação entre os dois reinos não era das melhores. Várias décadas antes do episódio que a gente leu aqui, o Reino do Norte ele foi conquistado pelo grande império da época, que eram os assírios. Já o Reino do Sul ele não foi conquistado, apesar de ter sofrido muita influência do grande império daquela época. Porém, havia no imaginário do habitante judeu médio o seguinte, né? Ufa, o Reino do Norte foi conquistado, mas a gente não foi. Nós estamos livres por enquanto, o tempo do Senhor ainda que está aqui de pé, e nós ainda somos nós. Toda a independência de Judá melhorou muito ainda no hiato que ocorreu entre o declínio do Império Assírio e a ascensão do Império Babilônio. Isso aconteceu mais ou menos ali no reino de Josias, que era o pai de Zedequias. Então, Judá ele viveu uma prosperidade relevante num tempo recente, de independência política e até religiosa. Aquele imaginário do habitante judeu médio que vivia ali em Jerusalém pode também ser muito bem relatado nos capítulos de Jeremias 7 e 26. Um deles acho que já foi até exposto aqui, em que o próprio profeta Jeremias ele critica a religiosidade ali presente no templo e também ele foi muito mal recebido por fazer isso. Acontece que, nesse contexto, Josias morreu. E com isso foi-se embora também a instabilidade política que parecia existir, e isso não seguiu com seus filhos, né? E junto com a ascensão da Babilônia, alguns anos antes do texto que a gente está lendo aqui, o rei da Babilônia ele já tinha vindo, e ele já tinha subjugado o reino de Judá, levado ao exílio muitas pessoas e colocado o próprio Zedequias como rei. Uma função que ele colocou para ser literalmente um rei fantoche, por um tempo. Porém, Zedequias fez isso, mas com o tempo ele passou a dar vazão a atitudes contra Nabucodonosor e a Babilônia, buscando se alinhar com reinos como o do Egito, o que motivou Nabucodonosor, dentro do contexto geopolítico ali da época, vir a Jerusalém e destruir de vez. O texto que a gente está lendo hoje, ele diz respeito a esse cerco, que o exército de Nabucodonosor estava fazendo a Jerusalém e que culminou na destruição da cidade. Não só da destruição da cidade, mas na destruição de todo esse imaginário que eu comentei com vocês agora há pouco. Nesse contexto, não é dada a notícia que Jeremias está preso. Por que ele está preso? Jeremias aqui ele está preso porque ele simplesmente havia falado a verdade do que iria acontecer e do que estava acontecendo com aquela cidade e do que iria acontecer com o próprio Zedequias. Era uma verdade que ia muito contra essas expectativas que muitos tinham em relação ao que Deus iria fazer com o reino de Judá. Era um momento em que o exílio tinha começado para muitos, mas alguns profetas da época diziam vai durar só 2 anos, enquanto Jeremias dizia que iria durar 70. Então, por causa da mensagem que ele estava falando, mensagem que o texto enfatiza que é uma mensagem que tem o peso de assim como diz o Senhor, Jeremias estava preso. E diante disso agora, a gente sabe um pouco mais sobre o contexto desse texto. Jeremias estava falando diretamente contra algo que eles esperavam que acontecesse, desse imaginário que eles tinham sobre do que deveria acontecer com o reino de Judá, mas que estava sendo desmoronado, basicamente porque eles viam os babilônios ali sitiando e cercando Jerusalém, desafiando toda a estrutura que eles tinham.
Vamos continuar lendo o texto? Agora a gente vai ler do versículo 6 a 15. No versículo 6 diz assim: Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tem em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, Anameel, o seu primo, o meu primo, veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anameel, o meu primo, a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata e lhe paguei 17 siclos de prata. Reuni as testemunhas, assinei a escritura e selei, e pesei a prata na balança. Eu peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, o meu primo, das testemunhas que tinham assinado a escritura, e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os em um jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Vamos ficar por aqui por enquanto. Primeiro ponto interessante que eu observo nessa passagem é o movimento que está sendo expresso aqui no começo desse texto, dizendo, primeiro, o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos, está no versículo 6. Depois a gente vê, conforme o Senhor tinha dito, no versículo 8. E então, finalmente, a gente lê Jeremias concluindo no versículo 8 também. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor. O texto aqui ele deixa bem claro que a ordem para comprar aquele campo em Anatote era algo que tinha vindo de Deus. Por mais incisiva que a fala do primo de Jeremias tinha sido no momento que ele pediu para ele comprar esse campo, né? Jeremias não compra o campo em obediência ao seu primo Anameel, mas em obediência a Deus. Isso é um ponto bem interessante que a gente começa a ter nesse texto. O segundo ponto que eu acho interessante nesse texto é esse movimento que Jeremias faz de ouvir previamente de Deus o que ia acontecer, e ele de fato ver o que iria acontecer, perdão pela redundância, e Jeremias vir a concluir depois que aquele fato que tinha concluído, que acontecido, era a palavra do Senhor. Ou seja, uma aplicação direta do que Deus tinha acabado de falar para ele. Acabado de falar é meio relativo, porque a gente não sabe quanto tempo passa entre a fala de Deus no versículo 7 e o que realmente aconteceu no versículo 8. Que seria um tempo entre que ele ouviu a palavra e depois conseguiu discernir no seu dia a dia a aplicação daquilo que tinha acontecido. Mas para mim chama muita atenção nesse texto, esse movimento do texto de Jeremias enfatizar, no final do versículo 8, que ele tinha concluído, que tudo aquilo que tinha acontecido tinha a ver com o que o Senhor tinha falado para ele. Eu olhei esse texto pela primeira vez e falei, Jeremias, é óbvio, né? Você não ouviu, né? Mas será que é tão óbvio assim? Minha impressão é que, pela ênfase desse texto aqui, o movimento de Jeremias concluir isso, né? Então, aqui é a palavra do Senhor aplicada no meu dia a dia, é que esse não é um movimento tão óbvio. E nós que não necessariamente ouvimos, tal como Jeremias ouviu Deus falando audivelmente com a gente precisa concordar que esse movimento de a gente ler a palavra e ouvir o que Deus está falando com a gente e depois aplicar isso em uma situação direta no nosso dia a dia, não é óbvio. Como Jeremias, a gente precisa cultivar essa prática
de ouvir a palavra de Deus e reconhecer como ela se aplica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas esse não é o ponto central aqui do texto. Foi só uma coisa legal que a gente consegue ver no texto. O fato central é que Deus deu uma ordem a Jeremias. O terceiro ponto interessante nesse texto é que, de fato, é a ordem que Deus está dando para Jeremias. Né? Imagina, você está preso, a cidade está cercada, e ela será em breve destruída como você mesmo falou. Vai lá, então, e aceita a oferta do seu primo para comprar este campo em Anatote. Anatote era um vilarejo que ficava mais ou menos a 5 quilômetros ali de Jerusalém, para os corredores da fonte, meia horinha, pelo menos. Possivelmente, mas tem que voltar, hein? Era um lugar em que o exército babilônio ainda estava fazendo acampamento naquele cerco que eles estavam fazendo em Jerusalém. Eles estavam em situação de guerra. O que vale um campo cercado pelo inimigo em uma situação de guerra? Pela negociação ali que a gente vê entre o Jeremias e o seu primo, cerca de 17 peças de prata são selecionadas para referente ao valor do campo, né? E o Jeremias paga isso. Mas naquele contexto de prisão, ele chama testemunhas, assina a escritura e ele conclui a compra. A gente não tem a capacidade aqui de discernir, né, o tamanho do campo que Jeremias adquiriu, de forma a verificar se ele fez um bom negócio ou não. Teórico. O ponto que a gente precisa entender é esse tipo de compra naquele contexto parecia loucura. Fica muito aqui no meu imaginário. Uma vez eu tive o privilégio de participar de um evento aqui no Seminário Servo de Cristo, em que o pessoal da Tear Fund trouxe alguns cristãos ucranianos. Eles tinham, talvez ainda tenham, né, um trabalho de envio de recursos, né, para a igreja ucraniana, para que eles pudessem servir aquele país naquele contexto de guerra. Né? E aí teve uma noite lá que eles convidaram os alunos do seminário para ouvir esse pessoal. Foi muito bom. Na verdade, a gente terminou aquele dia destruído, né? Mas algo que me marcou muito foi quando um pastor ucraniano ele compartilhou que ele estava construindo a sua casa na sua cidade, colocando ali naquele terreno e todo o recurso e estrutura que o seu dinheiro poderia dar, fazendo um investimento que muitos de nós hoje consideraríamos ser para a vida toda. E aí a guerra começou. E a cidade que ele estava construindo tudo isso nem existe mais hoje. Em situações de guerra, queridos, é isso que acontece. A matrícula do seu imóvel não vai valer nada. A menos que você tenha um bunker e os recursos paramilitares para se defender ali, o que não é algo usual. Se você tiver, procure ajuda. Então, eu falo, a gente sabe que em situações de guerra, a matrícula do imóvel não vai querer dizer nada. E eu falo tudo isso para a gente entender o quão chocante era o que o Senhor estava pedindo para Jeremias naquele momento. E Jeremias, como que ele responde? Com obediência. Que negócio ruim Jeremias estava fazendo. Tem aquele ditado, né? Que todo dia sai de casa um malandro e um idiota. E quando eles se encontram, dá negócio. Parece que o malandro aqui era o primo de Jeremias e o idiota era o Jeremias. Não sei se eu podia falar a palavra malandro ou idiota aqui, perdão, qualquer coisa. Sei lá, usando termos mais corretos do Caio Ribeiro, todo dia sai de casa um espertalhão e um bananão. E aí vocês fazem as associações corretas. Bom, hoje em nosso mundo é muito valorizado a maneira que você cuida do seu dinheiro e dos seus recursos. Pensando no seu patrimônio, os bens que você tem, em qualquer aspecto financeiro que existe. Ver o que Jeremias está fazendo, aos nossos olhos, é loucura. E ele não estava comprando aquele terreno naquele momento no preço baixo para depois tentar vender na alta, né? Cadê o Estevão, hein?
A perspectiva ali é que ele estava comprando um preço talvez baixo, mas ele queria baixar muito mais ainda. Era um investimento péssimo que ele estava fazendo. E aos nossos olhos e aos olhos daquela época, parecia loucura. Qual que foi a mensagem do Senhor para com todo esse evento? Aquela escritura ela deveria ser guardada por muitos e muitos anos, e a promessa é a seguinte: casas, campos e vinhas tornarão a serem comprados nessa terra. É engraçado que o texto diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que ele fala Senhor dos Exércitos aqui agora? Mesmo quando os babilônios estavam lá do lado de fora, cercando, ameaçando uma iminente destruição, ele diz, o Senhor dos Exércitos, talvez mostrando que Deus não estava alheio a tudo aquilo. O Senhor pediu para que Jeremias fizesse algo que ninguém faz em contexto de guerra, sinalizando uma promessa de que, além daquela guerra, haveria algo mais. Vida, uma vida normal. Vida, uma vida que nós veremos mais à frente, restaurada. O convite do Senhor a Jeremias não foi somente este de comprar a terra e é isso aí. O convite do Senhor a Jeremias é que foi dele acreditar na promessa envolvida na compra daquele campo. De forma que ele vivesse a partir dali, a partir dessa realidade, que não era visível, mas que era prometida a partir do que o Senhor iria fazer. Porém, além de efetivamente comprar o campo, como que Jeremias responde a tudo isso? Agora a gente vai voltar aqui à leitura lá no capítulo 32, e a gente vai ler dos versículos 16 até o 25. Vamos ler lá a partir do versículo 16. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos a todos os atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das obras das suas obras. Realizaste sinais e prodígios no Egito, e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo da terra do Egito com sinais e prodígios, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles nessa terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados, uma terra onde fluem leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso, trouxeste toda esta de graça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. Pela espada, pela fome, pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade com a prata e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Vamos parar por aqui. Bom, como que Jeremias responde a tudo isso? Ele ora. Meus irmãos, o livro de Jeremias, para além dos oráculos e profecias que a gente vê e que a gente analisou bastante ao longo desse ano, é um livro de diálogo entre Deus e Jeremias. E é isso que a gente vê aqui até o final do capítulo. Após esse evento, nós observamos que, dos versículos 6 a 15, ao lidar com tudo o que significava aquilo e com o que ele estava sentindo, Jeremias ora. E aí dá para fazer um sermão só focado nessa parte, tá? Mas olhando com detalhe para a oração de Jeremias, e eu peço que vocês segurem aí, porque eu vou passar rápido nessa parte,
Nós vemos que Jeremias fala sobre quem Deus é, no versículo 17 e 18. Jeremias fala sobre o que Deus faz e como Deus se relaciona, no versículo 18 e 19. Jeremias ele relata fatos da história do povo com Deus, do versículo 20 ao 22. E Jeremias relata os pecados do povo para com Deus, no versículo 23. E, finalmente, Jeremias constata a realidade que ele vê lá fora, à luz da palavra de Deus, no versículo 24. E também, Jeremias tem um espaço, aqui no versículo 25, para ser sincero com o Senhor diante de suas emoções e pensamentos. Jeremias constata, atônito, perplexo, o que Deus tinha levado ele a fazer. Meus irmãos, a oração é esse ambiente para a gente colocar em prática tudo isso aqui que eu acabei de falar. Quem Deus é, o que Deus faz, o que Ele já fez, é o espaço para a gente confessar os nossos pecados e é um espaço aberto para a gente mostrar os nossos sentimentos e as nossas emoções diante do que a gente está vivenciando. E vejam como esses tópicos eles estão, na oração de Jeremias, eles não estão desassociados. Pelo contrário, eles se sustentam mutuamente em uma unidade que é nesta oração a Deus. Um exemplo que a gente pode dar é que no versículo 17, Jeremias diz a Deus: nada é difícil demais para ti. E aí no versículo 25 ele exclama: ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A verdade que Jeremias diz sobre Deus no versículo 17 não exclui o espanto dele no versículo 25, em relação ao que Deus tinha pedido a ele para fazer. Assim como o que ele demonstra não compreender no versículo 25, não exclui a verdade que ele crê sobre o Deus no expressa no versículo 17. Esses versículos podem até parecer excludentes, mas eles estão intimamente ligados aqui na oração. E por ser na oração, o mais importante está aqui. Elas estão conectadas e direcionadas a Deus. E Deus, em sua graça, lida com essas questões. Lida com nós. Deus responde. E vamos ver lá no versículo 26 e 27. Logo depois do 25, Deus fala o quê? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus responde pegando o fio condutor da oração que o mesmo Jeremias trouxe. Você mesmo disse, não é nada difícil demais para ti. Então, há alguma coisa difícil demais para mim? Deus responde, meus irmãos. E ele orienta Jeremias, reforçando, aprofundando as verdades que já estão presentes na oração do próprio Jeremias. Então, antes de seguir na resposta de Deus, eu quero enfatizar aqui. A oração é esse espaço em que a gente pode e a gente deve levar a Deus tudo. A oração é esse espaço em que a gente pode e deve levar a Deus tudo. O que nós sabemos sobre Deus, o que nós sabemos sobre a nossa própria história, como nós lidamos com o nosso pecado e com as marcas do pecado no mundo. E nós devemos levar em nossas orações quem nós somos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dúvidas, o que pode até parecer de mais escandaloso em nós. Mas leve a Deus. Ore vivendo um relacionamento com Ele diante da sua palavra. E deixe Deus trabalhar em você. Deus responde. O trecho dos versículos 20 dos versículos 28 ao 35, eu vou até pedir licença aos irmãos aqui, porque eu não vou ler, por motivos de tempo. É um trecho bem forte, que vale até uma leitura depois em casa. E Deus reforça nessa sessão o fato do juízo que estava vindo e os motivos para esse juízo. Mas então eu vou pedir licença para vocês e vamos ler ali a partir do versículo 36. Diz lá a partir do versículo 36. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esta cidade:
sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, por meio da espada, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida e para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Assim diz o Senhor: como eu trouxe toda essa desgraça sobre este povo, assim lhes darei todo o bem que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante das testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, de Cefelá e do Neguebe, porque eu os trouxe de volta do cativeiro, declara o Senhor. Gente, coisa linda, né? O texto aqui ele começa com um portanto. Diante da desgraça e da rebeldia do povo, diante do juízo anunciado, portanto, Deus vem e anuncia a graça, anuncia a esperança. Meus queridos, apesar da nossa rebeldia, Deus vem com a sua graça e nos proporciona esperança. Se você olhar o versículo 36, ele fala assim: assim diz o Senhor, a esta cidade, e depois, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia. É até cômico para mim olhar essa parte do texto, porque por que Deus fala isso, sobre a qual vocês estão dizendo? Não foi ele mesmo, o Senhor, que disse, por meio da mensagem de Jeremias, por meio da resposta nessa mesma oração que a gente não leu aqui, mas que está no versículo 28 e 29? Porque ele diz sobre a qual vocês estão dizendo. E eu entendo aqui que a resposta se encaixa no que Deus diz logo em seguida. O que Deus tem a dizer sobre o que eles estão dizendo acerca da destruição de Jerusalém. Versículo 37 e 38. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor, e eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O Deus que falou: há alguma coisa difícil demais para mim, também fala agora, certamente. Isso vai acontecer. Historicamente, a gente sabe que nos livros de Esdras e Neemias, e depois até de Ageu, você vê todo episódio em que essa promessa se cumpriu na vida do povo. Eles voltaram do exílio, eles reconstruíram Jerusalém, começaram a reconstruir o templo. No entanto, a forma como o texto continua, ele talvez nos mostre uma realidade que talvez não se limite somente àquele povo, mas se expande ao que Deus estava querendo fazer na história da humanidade. Diz lá, pegando o gancho do versículo 38, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Isso aqui de dar a eles um só pensamento, uma só conduta, fazer uma aliança permanente com eles, tudo isso aqui remete ao que Cristo tornou possível por meio da sua morte e ressurreição e o que Deus tem feito por meio da ação do seu Santo Espírito na história da igreja ao longo dos séculos. Tudo isso remete ao que Deus quer fazer em nós.
pelo menos aqui agora, se até agora você estava desconfiado se esse texto tinha relação com você, eu espero que você tenha percebido, esse texto está falando diretamente com você também. E tem implicações para a nossa vida. O que Deus está fazendo e prometendo na vida daquele povo, séculos atrás, aponta para o que Deus está fazendo no mundo e na história. O que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Irmãos da Igreja Batista de Fonte Sicar, Ele está fazendo coisas novas. Ele está implantando a vida de Cristo em nós. Ele está quebrantando corações. Ele está tratando pecados, trazendo restauração. Tudo isso aponta para o que Deus está fazendo no mundo, na história, até a vinda de Cristo. Amém? E agora a gente chega nessa parte final do texto. Deus responde diretamente aqui o cerne da oração de Jeremias. Novamente, o texto ele traz uma expressão parecida com o que a gente analisou aqui no versículo 36, que fala, né, da qual vocês estão dizendo acerca da destruição de Jerusalém. Agora Deus responde com uma fala da qual vocês dizem, no versículo 43. Que fala é essa que eles estavam falando? Vamos lembrar do contexto que a gente tinha, da Jerusalém sitiada. Jeremias compra um campo. A menção de Deus aqui a vocês, no versículo 43, mostra que era um sentimento real e generalizado. E qual sentimento era esse? O texto diz lá, é uma terra arrasada, sem homens, sem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Esse era o sentimento geral em relação à compra que Jeremias tinha feito. Não somente isso, era sentimento real sobre Jerusalém, sobre Judá e sobre o que eles estavam vendo para eles mesmos. Tanto o povo como Jeremias e também Deus, eles estavam lidando com o mesmo fato. Jerusalém sitiada e a destruição que estava por vir. Um lado via somente terra arrasada. O outro lado, no caso Deus, via novamente que haveria vida naquele lugar. Se você aqui se identifica comigo, mas a mensagem do texto de hoje é para mim e para você. Como estamos com nossas terras arrasadas, a vida na sua realidade como ela é? E, queridos, o testemunho aqui de Jeremias não é só, não se limita a esse texto. Mas pensando em toda a sua vida, e o livro que a gente está estudando aqui domingo a domingo, o testemunho de Jeremias até nos complica bem mais, tá? Sabe por quê? Porque Jeremias mesmo, ele não viu o cumprimento dessas promessas. Não há aqui qualquer relato que nos diz que Jeremias tenha vivido tanto para haver em parte o retorno dos exilados a Jerusalém. E se olharmos com cuidado os próximos capítulos do livro de Jeremias, chegaremos à conclusão que muito provavelmente o profeta ele morreu ali no Egito. Após a destruição de Jerusalém, pouquíssimas pessoas foram deixadas ali e eles viveram períodos imensos de instabilidade. E em algum momento, essas pessoas que estavam ali em Jerusalém decidem fugir para o Egito, com receio novamente dos babilônios, e eles levam Jeremias com ele. Ou seja, Jeremias, e esse é o último relato que a gente tem da vida de Jeremias. Ou seja, Jeremias, muito provavelmente, ele morreu vendo não somente terra arrasada, como vidas arrasadas, no meio de um monte de gente rebelde e medrosa. Eu não sei vocês, mas esse fato deixa esse texto muito mais forte para mim. Desde o início, lá no versículo 15, quando Jeremias pede a Baruque para guardar a escritura em um vaso de barro, pois ela deveria durar muito tempo, isso já sinalizava aqui na mensagem do texto, que para nós, que não é somente de crer na nova vida da terra arrasada, mas que Deus requer nossa obediência nesse contexto, que nos leve a situações que externalizam crermos na nova vida. E que nós estamos dispostos a fazer isso mesmo diante da possibilidade de nós não vermos essa nova vida com os nossos próprios olhos. O chamado desse texto é um chamado para a fé. Uma fé dentro de um contexto de um relacionamento com Deus vivo.
que confia nele, para além do que nós viveremos em nossas vidas. Como isso muda a nossa vida hoje, queridos? E a gente tem que lidar com algumas perguntas desse texto. Primeiro, há alguma coisa impossível para Deus? Deus está alheio e indiferente à sua terra arrasada? O que o Senhor nos pede para respondermos em obediência hoje nessa terra arrasada? Temos feito parte do que Deus está fazendo nesse mundo? Nós cremos no que Deus está fazendo de restauração neste mundo? E a gente está disposto a crer nisso? Crer nessa nova vida? Crer que Deus está trabalhando? A sacrificarmos nossas vidas vivendo por isso? E não necessariamente que a gente vai ver em vida isso. Deus pode dar. Ele pode ter misericórdia e falar, você vai poder ver nova vida aqui. Completa, restaurada, tá lá. Mas a gente tem casos aqui, Jeremias não viu. Pode ser que a gente não veja. Mas o chamado para a gente é o mesmo. Como está a nossa fé? E eu acho que a gente pode chegar a Deus agora em oração. E assim como nós temos o caso ali no Evangelho, e chegar diante de Deus e falar, Deus, me ajuda, porque a minha fé é pequena. Vamos orar? Deus, a gente te louva porque a sua palavra está aqui. Ela está viva. Ela passou séculos, gerações. Ela passou a barreira da linguagem, da cultura e atinge o nosso coração nesse momento. Que privilégio é isso, Senhor Deus. Ajuda-nos a perceber essa graça. Mas diante dessa palavra também a gente olha e a gente vê como é pequena a nossa fé, Senhor Deus. Como muitas vezes a gente não consegue acreditar, Senhor. Como muitas vezes a gente tem medo de se decepcionar com o Senhor. Como muitas vezes o nosso coração está duro. Apesar da gente confessar o Senhor e apesar da gente viver para o Senhor, tem casos que a gente olha e fala, não é possível. E a gente clama perdão por Senhor nesse momento, Pai. Perdão, Pai, porque a nossa fé é pequena e a gente coloca essa pequena fé diante do Senhor, Pai. Para que ela venha diante do Senhor, ó Pai, diante do que a gente sente, diante dos nossos medos e do nosso desespero, para que o Senhor lide com nós, como nós somos. A partir dos nossos medos e dos nossos receios, Senhor. Das nossas decepções. Por favor, Senhor Deus, renova a nossa fé. Traz uma fé que seja viva, ó Pai. Uma fé que nos faça ver o que o Senhor está vendo neste mundo. Uma fé, Senhor Deus, que nos leve a viver, ó Pai, a partir dessa nova realidade que o Senhor traz para nós hoje. Cuida dos nossos corações, ó Pai, e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, amém.